Bom, então nos últimos 6 meses aqui, reunindo uma série de informações e materiais acumulados durante alguns anos aí de investigação dos chemtrails da geoengenharia, nos últimos 6 meses, fazendo uma conversão de informações, a gente conseguiu concluir de fato que as trilhas permanentes, que estão sendo chamadas de chemtrails, elas não são oriundas de aviões clandestinos especializados, né, aviões no estilo comercial, mas que são adaptados com um sistema de pressurização, né, para aspergir químicos na atmosfera, né? Então a ideia de que estaríamos diante de uma mega operação global que envolve governos, empresas, uma série de setores da sociedade para um empreendimento absolutamente impensável, né? Monstruoso, que seria uma operação de pulverização global a nível que é inimaginável, mas a ideia que se tinha era essa, né? De que estaríamos diante de uma operação global de pulverização de químicos na alta atmosfera. Essa ideia não condiz com os fatos observáveis, aí é que está. Essa ideia ela até condiz com relatos, informações, vídeos, postagens, fotos na internet. Você cria um quebra-cabeça na internet, no qual essa afirmação de que existe uma operação global de pulverização, ela se encaixa. Sim, mas não é as informações secundárias que a internet provê que a gente vai gerar conclusões factuais, empíricas acerca do fenômeno. Por exemplo, um relato de uma pessoa importante, uma foto interessante, uma postagem, uma notícia. Todas essas informações são relevantes, mas nenhuma delas constitui dado empírico. Todas elas constituem informação secundária. Então, dado empírico, dado observável é uma coisa. Você tem que se focar primeiro nos dados observáveis e depois pegar as notícias, as fotos, as informações, os relatos, né, os depoimentos, tudo que circula na internet, e aí ver se condiz com os dados observáveis. E não fazer o contrário. Primeiro observar o mundaréu de informações que tem na internet e depois querer moldar os dados observáveis a o que está ocorrendo na internet. E o que dizem os dados observáveis? Que não existe aeronave clandestina fazendo pulverização. Talvez existam projetos de geoengenharia que envolvam aeronaves, mas projetos locais, projetos menores, que ocorrem nesse ou naquele país em função de um ou de outro projeto militar ou governamental. Sim, existem patentes de geoengenharia, os balões do Bill Gates, etc. Existem uma série de projetos de geoengenharia, patentes existem. Agora, o fenômeno chemtrail, que está sendo visto no mundo todo, né? Para onde você olha no céu, você vê um avião soltando uma trilha comprida em todas as partes do céu do mundo. Qual a explicação para essas trilhas permanentes? E é o que eu estava dizendo, elas não têm relação com os diversos projetos e patentes de geoengenharia que existem. Uma coisa são as informações difundidas na internet, outra coisa são as patentes que existem já, né, algumas delas até divulgadas na internet, e outra coisa é o fenômeno que está sendo visto no céu. São três coisas distintas. As pessoas misturam tudo e criam o quê? Um folclore, uma coisa que não existe. A coisa não é assim. De fato, o fenômeno observável, que é as trilhas que estão sendo vistas, se você observar, se você fizer o esforço de, durante um ano, 2 anos, catalogar, que foi o que nós fizemos, rastrear essas aeronaves através de GPS, rádio, flight radar e fotografá-las. Então o que você faz? Você rastreia uma aeronave, inclusive com os dados até das próprias companhias aéreas,
Você vai lá, vê o voo, vê o número do voo, vê o trajeto de destino, vê exatamente todas as informações daquele voo. Quando aquele voo levantar, você rastreia ele, observa o desenvolvimento dele no Flight Radar, por exemplo, que é uma ferramenta útil, e fotografa. Aí é que tá, você tem que ir na rua e quando este avião estiver passando, você tem que fotografá-lo de perto. Para quê? Para você ver a logomarca da empresa da qual você já sabe a empresa. Você sabe que, por exemplo, é um avião da TAM que saiu de São Paulo, está indo para Salvador. Você já tem todas essas informações através da internet. Mas você vai lá e fotografa este avião da TAM que saiu de São Paulo para Salvador e você fotografa ele no céu soltando o quê? Uma trilha permanente. Um chemtrail, entre aspas. Então, a prova de que são aviões comerciais que estão gerando as trilhas permanentes. Aqui no Brasil é muito fácil de observar isso, a gente já fez isso aos montes, que é observar o avião no céu e ver que não é um avião conspirador, um avião clandestino que adentrou no espaço aéreo brasileiro. Ainda tem aquela questão, né? A questão das rotas as cartas de voo, a legislação toda, o sistema de aviação brasileiro, aqui no Brasil, o território brasileiro é totalmente coordenado, é tudo vigiado por radar. O espaço aéreo, na verdade, é um trânsito extremamente controlado. Não tem como... Se você pegar uma panela de pressão e arremessar no espaço aéreo, ela vai ser reconhecida por radar. Não há um objeto maior que uma panela de pressão que não apareça no radar. É impossível que frotas e mais frotas de centenas de aviões adentrem no território nacional para uma mega operação de pulverização sem que ninguém fique nem ao menos sabendo de nada. É impossível. É como você pegar num trânsito de São Paulo e entrar com tudo na contramão de qualquer jeito, você vai bater em alguém. O espaço aéreo é lotado, cada avião tem uma distância de 300 metros para não bater no outro, é um trânsito extremamente lotado e controlado. Não tem como... Mas é claro que alguém pode dizer que existe todo um acordo entre vários grupos, né? Existe um acordo entre as companhias, entre os militares, entre os governos. Na verdade, existe um acordo entre todos os setores da sociedade para que ninguém fale nada de uma conspiração de pulverização global. Essa pulverização global não existe. O que existe é uma outra situação acontecendo que aí sim condiz com os dados empíricos. Quais são os dados empíricos? Que quem está soltando essas trilhas são aviões, tá? Comerciais, inclusive não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, em qualquer vídeo da internet que você conseguir ver um avião filmado de perto, soltando a trilha permanente, você vai ver que são aviões como da empresa Lufthansa, como da Emirates, empresas internacionais empresas comerciais internacionais, as maiores do mundo. Emirates, principalmente, é bem característico você ver aviões comerciais da Emirates soltando trilhas permanentes. O mais interessante de observar até é que essas trilhas permanentes, em qualquer imagem de chemtrail que você pegar na internet, qualquer imagem de chemtrail, você vai ver que os chemtrails, que a trilha permanente, ela é gerada pelas turbinas. Um avião de 2 turbinas vai gerar um risco duplo, um rastro duplo. Um avião de 4 turbinas vai gerar um rastro, 4 rastros. Os rastros, eles vêm das turbinas. Não há uma só filmagem na internet onde mostre um avião soltando a trilha permanente de uma região que não seja das turbinas. Existem alguns casos até onde, por confusão que as pessoas fazem, nos casos, por exemplo, de quando o avião ele vai soltar combustível por algum motivo, existe necessidade de alijamento, eu acho que o nome é esse, se não me engano, alijamento de combustível, que é quando a aeronave solta combustível em excesso por algum motivo operacional,
isso gera um rastro atrás e esse rastro sai da asa e não da turbina. E foi confundido durante muito tempo com chemtrail, mas já está completamente resolvido esse caso. É dispersão de combustível, são casos específicos. Outros casos também que foram confundidos com chemtrails foram os casos de vórtice ou vortex, aviões, um fenômeno bem conhecido na aviação, tá? Não existe nenhum mistério, e foi confundido também com chemtrail. Mas fora esses casos aí, no geral, aqueles aviões que passam lá no alto e soltam aquele rastro bem comprido que depois incha e vira uma nuvem, né? Esses casos que são os verdadeiros chemtrails, entre aspas, você pode observar que todos esses casos a condensação acontece oriunda das turbinas da aeronave. E é óbvio que isso é um absurdo, porque se fôssemos supor que os produtos químicos são aspergidos pelos aviões, jamais eles seriam aspergidos pelas turbinas, através das turbinas. As turbinas, elas são turbinas a jato, elas queimam qualquer gás, na verdade. Turbinas a jato, ou turbinas conhecidas como turbinas a reação. O que é uma turbina a reação? São turbinas que queimam quantidades enormes de gases e geram, através da combustão do gás, um empuxo, que é o que move a aeronave. Se você jogar qualquer tipo de produto químico ali, qualquer gás, bário, estrôncio, alumínio, óxido de alumínio, se você jogar alguma coisa dentro daquela turbina, o calor ali, né, a temperatura é tão monstruosa dentro daquela turbina que ela dissolve, ela muda, ela tem a capacidade ali de alterar quimicamente um produto. Você pode jogar ali dentro da turbina um gás X e ele, no momento em que houver a combustão, ele vai virar um gás Y, alguma coisa do tipo. É um local instável, onde é óbvio que se você fosse aspergir um produto químico de um avião, a melhor forma seria mais longe possível da turbina, tá entendendo? Essa é a lógica. Se você vai aspergir um gás ou um produto químico, faça isso longe das turbinas e não perto aonde você tem ali um local de instabilidade. Mas não, o que a gente vê são aviões comerciais com rota determinada, carregando passageiros, soltando trilhas permanentes através das turbinas. Ou seja, não são chemtrails, não são químicos borrifados, são trilhas permanentes, são contrails permanentes. Ou seja, contrails que não, em vez de curto, ele é comprido. Mas não são, dentro daquele avião, não tem um grupo, não tem um grupo da CIA dentro de um avião secreto, com um monte de equipamentos. Inclusive as fotos, isso eu não preciso nem falar de novo, mas as fotos que circulam na internet, aquelas fotos da área interna dos aviões, onde mostra aquele monte de equipamentos, de bombas e tal, é um erro. Essas fotos já mostrei aqui no blog, tintim por tintim, A por A, B por B, que essas fotos são errôneas. São fotos de uma outra coisa que o pessoal está usando para dizer que são aviões clandestinos. Aquilo ali é uma outra situação que você pode até olhar ali no blog. Então, assim, não existe aviões aspergindo químicos. O que existe são aviões comerciais gerando trilhas de condensação permanentes, trilhas anômalas. São trilhas de condensação anômalas. Por que anômalas? Porque persistem no céu e se transformam em nuvens estratosféricas. Não nuvens de chuva, não. Nuvens de chuva ficam mais abaixo. As nuvens de chuva ficam no meio da troposfera. Os aviões comerciais que estão gerando essas trilhas pelo mundo todo, aliás, por que elas estão sendo vistas pelo mundo todo? Porque estão sendo geradas pelo tráfego aéreo internacional. Pelo tráfego aéreo tanto comercial quanto, no geral, o tráfego aéreo internacional, né, global, é que está gerando o fenômeno no mundo todo. Não é uma operação de governos globais, não. É simplesmente o próprio tráfego comercial internacional é que tem gerado essas trilhas pelo mundo todo. E esses aviões, eles circulam
no que a gente chama de altitude de cruzeiro. 12 quilômetros, né, ou 12 mil metros, 12 quilômetros acima do solo, né? 12 quilômetros é basicamente o final da troposfera e seria o início da estratosfera, que a partir da estratosfera é onde começa a circulação de ar. Ela é absolutamente horizontal, é onde se encontram as jet streams, que são conhecidos como os corredores de vento horizontal, né, que são usados para economizar gasolina e otimizar o trajeto dos aviões comerciais. Eles pegam essas correntes de vento jet stream para facilitar, né, otimizar o tempo de voo. As jet streams ficam justamente nessa região entre troposfera e estratosfera, conhecida como tropopausa, né? A tropopausa é justamente o final da troposfera e início da estratosfera. Esse meio ali, mais ou menos, é onde circulam os aviões comerciais, 12 mil metros. A estratosfera ela vai muito mais acima ainda, mas os aviões comerciais eles costumam transitar ali no início da estratosfera. A parte mais calma, com menos turbulência, porque a região da troposfera ela é inteira de pura turbulência, formação de chuva, muito acúmulo de gás, água, né, vapor d'água. Então é uma região de ventos, aliás, ventos para todos os lados, então é uma turbulência só. Por isso que o voo comercial, né, o que é chamado de altitude de cruzeiro, acontece ali na região do início da estratosfera e no final da troposfera. E é nessa região que tem acontecido algum fenômeno que aí é que nós não sabemos o que é. Que esse fenômeno que está acontecendo ali naquela região é que pode ser chamado de geoengenharia. Se existe uma geoengenharia, se existe algum elemento sendo aspergido na atmosfera, ele está sendo aspergido neste local, que é o início da estratosfera. É ali que está ocorrendo algum processo químico no qual os aviões, no momento de sua passagem, as turbinas deixam essas trilhas permanentes. Essas trilhas permanentes elas se condensam de tal forma a depois se transformarem em nuvens estratosféricas, ou seja, nuvens do tipo cirrus, aquelas mais altas. Então a gente tem visto uma série de fotografias na internet, né, das tais nuvens químicas, que na verdade não são químicas, elas são nuvens estratosféricas geradas pela passagem de aviões comerciais por uma região onde algum fenômeno está acontecendo. Esse fenômeno que está fazendo com que os aviões gerem trilhas permanentes é o que é o grande mistério. Que fenômeno é esse? É um fenômeno causado pelo homem de forma deliberada, ou seja, existem governos ocultos e tal, empresas que estão manipulando, aspergindo químicos ou fazendo algum outro tipo de manipulação nessa região aí entre troposfera, podemos chamar aí de tropopausa, né? Início da estratosfera. Existe então um plano deliberado de pulverização de elementos químicos nessa região do céu? É a hipótese A, né? É a hipótese que condiz mais com uma conspiração global. Hipótese B, seriam essa alteração que está ocorrendo ali na tropopausa estaria sendo gerada pelo homem, no entanto, de forma involuntária, ou seja, o ser humano, através da poluição, através da própria vida humana, né, da grande coletividade humana, o ser humano estaria gerando de forma involuntária alterações nessa região conhecida como início da estratosfera. Essa região ali de voos comerciais, essa altitude ali. Subindo ainda acima um pouquinho, né, alguns aviões vão um pouco mais acima. Mas é nessa região que está acontecendo esse fenômeno. Número 1, ele está ocorrendo de forma deliberada, feito pelo homem. Número 2, o homem está fazendo de forma involuntária. Número 3, o homem não está fazendo nada. Pode ser um fenômeno natural que por algum fator natural, aquela região sofreu alguma alteração. Bom, tem essas três hipóteses. O fato é que os aviões não são a causa. As trilhas, quando você olha para o céu e vê uma trilha comprida, né, um chemtrail, entre aspas, você não está diante de um avião borrifando químicos. Você está diante de um avião normal, transitando em altitude de cruzeiro e gerando uma trilha permanente em função dele estar passando por uma região
alterada por alguma situação, algum fenômeno que nós ainda estamos para descobrir. Mas aí é que está. Essa nova concepção, que não sou eu que estou dizendo, aí é que está. Essa concepção eu não inventei. Isso daí foi algo que, olha que interessante, ao mesmo tempo que eu fui chegando a essa conclusão, através de algumas observações que eu fiz aqui na região de Santa Catarina, outras pessoas de outros grupos, inclusive São Paulo e outras regiões, também começaram a chegar a essa mesma conclusão, no entanto por vias diferentes. O que foi uma coisa muito surpreendente para mim, pois eu conversando com a pessoa X ou A, eu olho e vejo eles chegaram a uma mesma conclusão que eu falei, nossa, então algo tem aí. E juntando essas várias pessoas pelo Brasil que estão em contato comigo, juntando as informações, nós conseguimos chegar a essa conclusão. Que não é uma conclusão absoluta, claro, é uma possibilidade, é mais uma hipótese. Ela não descarta a geoengenharia, tá? Existe realmente um processo acontecendo, mas esse processo aí que tá, nós não sabemos se é deliberado, se é inconsciente, né? Involuntário, se é natural, mas algo está acontecendo. Agora, que é uma conspiração global que envolve uma série de governos e instâncias, né? Setores da sociedade para uma pulverização e um genocídio global da população, isso aí não há como sustentar. Não há como sustentar porque os fatos observáveis, né, os dados empíricos não sustentam mais esse tipo de alegação. Mas aí é que tá, eu não entendo. Bom, agora, já que a teoria aqui já foi toda esboçada, eu não entendo por que as pessoas estão nos grupos de geoengenharia estão tão desesperadas quando alguém chega e lança uma teoria um pouquinho diferente. Ninguém aqui está negando a geoengenharia, pelo amor de Deus. Eu estou há 5 anos lutando pela divulgação dos chemtrails, para que as pessoas olhem para os céus, vejam essas trilhas e comecem a tentar compreendê-las. Eu estou há 5 anos lutando pela divulgação disso tudo. E no momento em que a gente... São 5 anos de investigação, observando detalhadamente a ação desses aviões no céu, com câmeras e com filmadoras capazes de chegar bem perto, e com uma série de recursos, inclusive de outras pessoas, que inclusive não sou eu, como eu falei, amigos que no Brasil também estiveram trabalhando, porque a gente conseguiu o quê? Observar o que eu falei tudo para vocês agora, que trata-se do tráfego comercial gerando trilhas de condensação permanente. Ok. É uma possibilidade, não exclui a geoengenharia, não exclui, tudo tem que continuar. As manifestações, os grupos, a divulgação, tudo tem que continuar. Ninguém aqui está negando a geoengenharia. Tanto que eu continuo divulgando toda essa história. Só que com mais pé no chão, tá entendendo? Uma ótica um pouco mais realista do que é a coisa, baseado nos dados empíricos. Por que as pessoas... e mesmo assim, essa teoria nova pode estar errada também. Como a primeira teoria da conspiração global também pode estar errada. Ou podem estar certas as duas, não sei. Mas aí é que está. As pessoas que estão nesses grupos de geoengenharia normalmente se dizem ser os saídos da Matrix. O pessoal que acordou para a realidade da geoengenharia. Eu agora sou uma pessoa especial. Antes eu fazia parte do grande gado, da massa, que não sabia dos chemtrails. Agora não, agora eu faço parte de um grupo seleto. Eu conheço a geoengenharia, eu sei que existem chemtrails. Aí eu me sinto o quê? Né? Aquele que saiu da Matrix, que agora enxerga a verdade. E todos aqui se dizem de mente aberta. Se você for ver, cada uma das pessoas desses grupos, eles falam, não, eu sou uma pessoa de mente aberta. Tanto que eu estou aqui, eu conheço os chemtrails, eu tive mente aberta o suficiente para poder enxergar essa nova realidade que são os chemtrails, a geoengenharia. Então, se vocês se dizem os caras de mente aberta, por que quando alguém apresenta um lampejo de uma nova possibilidade, vocês crucificam, vocês põem na fogueira, vocês apedrejam? Por quê? Que medo é esse de uma nova possibilidade? E cadê a mente aberta? Cadê não, se fecham totalmente e ainda eu estou sofrendo uma espécie de perseguição
que é um negócio inacreditável. Quando eu comecei a lançar essas novas possibilidades, todas elas baseadas ninguém aqui está falando da boca para fora, tá? Tem vasto material sobre isso. O meu blog está lotado já de postagens, onde eu estou ali esmiuçando essa teoria, e até as pessoas estão me ajudando, e eu junto com elas, a melhorar a teoria e tentar compreender o que está acontecendo de fato. Agora, o que eu estou sofrendo de perseguição, de difamação, é um negócio inacreditável. Eu chego a ficar assustado. Eu já fui chamado de, primeiro, desinformante. Mas a coisa vai além, vocês não fazem ideia. Nesses grupos de geoengenharia, inclusive os grupinhos mais birutinha da cabeça ali, já fui chamado de desinformante, já fui chamado de agente da CIA, já fui chamado de conspirador e já fui chamado até de Illuminati. Chegaram a me chamar disso tudo. Gente, pelo amor de Deus. Meu nome é Oberon de Melo. Eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina. Sou professor formado em filosofia. Uma pessoa comum. Simplesmente. E o quê? Eu não estou contra vocês. Eu estou do lado de vocês. A gente está aqui há 5 anos crescendo com esses grupos, crescendo com os sites, com os blogs, divulgando a geoengenharia. Então, assim, nós estamos no mesmo barco. Aí as pessoas vêm apedrejar, chamar de desinformante, de agente conspirador, E o pior é tem gente que chega, que tá o quê? Gravando as minhas conversas na internet, gravando quando eu faço uma postagem, o pessoal joga pedra em cima, eu tento contra-argumentar, o pessoal faz print para poder agora ficar me perseguindo. Coisa absurda, eu tenho visto, eu não vou falar nome de pessoa nenhum, mas dá vontade, ó. Eu estou olhando aqui para algumas pessoas que simplesmente gravaram prints para ficar depois. Não, e a pessoa ela gravou o print da minha conversa, guardou, e agora toda vez que eu faço uma postagem ou alguma coisa, ela fica usando o print para poder, tipo, dizer perseguição. É isso aí, a pessoa fica me perseguindo, botando prints de conversas no qual eu tentei contra-argumentar em certos assuntos. Então, assim, uma espécie de perseguição monstruosa, cara. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. As pessoas estão enlouquecidas. Agora, vamos lá, ó. Eu, um desinformante, pelo contrário, faz o seguinte, não é nem, o pior não é nem quando a pessoa me chama de desinformante, porque eu acho tão tolo isso. Mas o pior é quando a pessoa, eu tô lá me esforçando, né, para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto, baseado em pesquisa, e a pessoa vem e fala que você é um maluco, que não sabe nada, que mal sabe o que está falando, é um jumento, é um idiota, ou seja, desclassifica totalmente um trabalho, denigre um trabalho, em vez da gente ser valorizado, tá entendendo? Uma grande realidade, eu nunca postei o meu rosto, eu nunca quis trazer atenção para a minha imagem. Isso não existe. Ninguém nunca soube quem eu fui nessa porra. O que eu sempre quis? Eu quis sempre ter reconhecimento não pela minha imagem, mas pelo meu trabalho. Pô, eu estou há 5 anos observando, fotografando, registrando, cruzando informações, criando grupos, organizando todo tipo de atividades em relação à geoengenharia. Então existe todo um trabalho que a gente sua a camiseta. Que desde 2010, 2011 que a gente está nessa luta. Aí vem a pessoa e chama de idiota, de maluco, de um cara que não sabe nada. Como que eu não sei nada? Eu estou aqui estudando o negócio. Tal como muitas outras pessoas estão. Aí a pessoa denigre, ou seja, eu não quero reconhecimento pela minha imagem, eu quero reconhecimento pelo meu trabalho. Isso sim eu quero. Quem é que não quer reconhecimento pelo seu trabalho? De você ir lá, fazer uma postagem, estudar, ficar 3 semanas reunindo material para fazer uma bela postagem, para depois a pessoa denegrir o seu trabalho. Ou nem ganhar um obrigado, um pô legal, pô que bom, não. É só paulado em cima. Então, assim, realmente, o meu trabalho, eu sempre fiz questão de mostrar para poder ter um reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Então, é justamente isso que eu gostaria de fazer agora, uma coisa que eu nunca fiz na internet, que é
exemplificar cada um dos pontos no qual eu já atuei na geoengenharia desde que eu comecei. Então eu vou falar assim, vou tentar pontuar algumas das situações. 2012, aliás, acontece em Florianópolis, aqui na capital de Santa Catarina, o primeiro dia de rastros persistentes no céu. Nunca havia se visto ainda. Uma pessoa ou outra talvez já tivesse visto, eu já tinha visto um rastrinho ou dois, mas foi no dia 9 de maio, se não me engano, de cabeça aqui, foi no dia 9 de maio de 2012, que houve um grande evento, assim, vários rastros paralelos surgiram no céu de Florianópolis, e aquilo virou um alarde, as pessoas, chegou a sair em uma ou outra matéria de jornal, rastros químicos, será a Esquadrilha da Fumaça. Foi aí que tudo começou, no mínimo aqui no estado de Santa Catarina. Então esse vídeo, eu logo fiz a filmagem, nesse dia eu já estava de olho no céu, já sabendo da geoengenharia nos Estados Unidos. Nesse dia eu fiz a primeira e grande filmagem da geoengenharia em ação, as trilhas permanentes em ação no céu da capital de Santa Catarina. Foi a primeira filmagem a circular na internet. Vocês estão vendo aí, ó, tá aí, ó, a quantidade de acessos que essa filmagem tem e a data dela. Então foi uma das primeiras filmagens. A partir daí eu comecei paulatinamente a fazer filmagens de todos os dias de geoengenharia. Eu tenho gravados de todos os meses, todos os dias dos grandes incidentes de trilhas persistentes no céu na capital de Santa Catarina. Eu tenho registrado mais de 100 e poucos vídeos. Nisso eu montei o trilhaquimica.blogspot.com, o primeiro e grande blog a falar da geoengenharia em Santa Catarina, que acabou se tornando um site a nível brasileiro. No início era só em Florianópolis, capital, que eu fiz o site. Depois ele tomou nível de Santa Catarina e tomou nível brasileiro. Quando o blog começou a explodir, ficou muito grande, um blog que traz toda a teoria da conspiração dos chemtrails, tá? É um blog que do começo ao fim, porque eu também já fiz parte dessa história toda de que existe uma conspiração de pulverização global, também fiz parte disso, tanto que tenho um site que é o melhor site para quem quer acreditar na ideia de uma conspiração governamental secreta de pulverização. Pronto, eu tenho lá um dos sites mais completos. Então as pessoas vêm me chamar de desinformante. Porra, o meu site está ali, ó, um dos sites que mais fala sobre a teoria da conspiração de pulverização global. www.trilhaquimica.blogspot.com. Esse site ele ficou tão grande e a coisa ficou tão explosiva que eu falei, vou criar um grupo na internet, porque as pessoas perguntavam tanto, o que é isso, o que são esses rastros, que eu falei, vou criar um grupo para poder otimizar as respostas para as pessoas que eu tinha que dar. Criei um grupo chamado Chemtrail Ameaça em Floripa. Floripa, que é Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Esse grupo ficou muito grande e eu troquei o nome para Chemtrail Ameaça Real no Brasil. Esse grupo foi realmente o primeiro grupo de geoengenharia que eu passei a coordenar. Depois, em aliança com grupos de Portugal, Espanha, Argentina, a gente criou o grupo Chemtrail Aliança, Brasil, Espanha, Portugal e América Latina. Um grupo para tentar criar uma união latino-americana de ativismo contra a geoengenharia. Virou um grande grupo, e aí é que está. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou mostrando o meu trabalho dentro dessa história. Eu não sou um desinformante, eu não sou um bocó, um moleque, não. Eu sou um cara que estou trabalhando nessa questão há muito tempo, não para me gabar, mas simplesmente para trazer, elucidar e esclarecer o assunto. Bom, fizemos esse grupo Aliança, depois eu criei o grupo Chemtrail União Centro-Sul, por causa que o Centro-Sul brasileiro era uma das regiões mais afetadas pelos ataques, a gente achava. Mas hoje em dia a gente sabe que o Centro-Sul brasileiro é o que mais tem incidências, porque é a região onde existe maior tráfego de aeronaves comerciais, né? O maior, São Paulo, Rio de Janeiro, né? As grandes capitais se encontram no Centro-Sul brasileiro. Então é por isso que existem ali o maior índice, né, de chemtrails. De trilhas de condensação permanente, né? Onde você tem maior tráfego comercial, você vai ter mais trilhas. Bom, fora esses grupos, né, tem toda uma atuação feita em jornal impresso depois,
quando um primeiro jornal de Rio Claro, né, de São Paulo, Rio Claro, uma equipe de jornalistas viu os chemtrails no céu e procuraram informações na internet e encontraram quem? Me encontraram na internet. Por quê? Porque como eu já tinha um vasto trabalho que já vi, isso foi há pouco tempo que o jornal me contactou, mas eu já vinha desenvolvendo um trabalho já há uns 2, 3 anos. Então eu já tinha muito material meu na internet. Quando esses jornalistas viram as trilhas no céu e correram para a internet para ver algo a respeito, caíram rapidamente em um blog, em um site, em um grupo que eu trabalho, que eu coordeno. Por quê? Porque se você for no Google e digitar, por exemplo, vai no Google, faça esse teste, vai no Google e digite nuvens artificiais, ou nuvem artificial, ou nuvem química, você vai ver rapidamente que grande parte ou alguma parte daquilo que aparece no Google é oriundo dos meus blogs, dos meus canais, dos meus grupos, dos meus sites. Grande parte, inclusive. Aliás, se você botar Oberon de Mello no Google, você vai ver a enxurrada de materiais, desde postagens, fotos, vídeos, relatos, uma série de materiais que inundam a internet quando você posta Oberon de Mello. Então não estamos... Gente, o meu nome é o que menos importa. Eu nunca falei isso publicamente. Eu só estou falando isso por quê? Porque estão me atacando de uma forma que eu chego a não conseguir dormir. Do que as pessoas me xingam, me atacam, desinformante, agente, conspirador, idiota, maluco, estúpido. Eu não sei mais... É terrível o negócio. Mas, aí é que tá, ó. Existe um trabalho feito já. Às vezes os caras vêm me xingar, o cara não tem nada, o cara não fez nada, não estudou, não conhece, não tem material algum. E vem dizer que eu sou um pé rapado ou um desinformante. Porra, põe o meu nome no Google e vê o que tem de material ali. Assim, é muito pouco o que se fala em jornal impresso, em mídia, a mídia normal, né? Existe muito pouca coisa da mídia brasileira sobre o assunto. E se você for ver, a maioria dos jornais que estão circulando por aí agora foram matérias que eu escrevi em comunhão com alguns jornais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, assim, ó, e para finalizar, né, existem tudo isso que eu falei de trabalho já feito por mim. Depois eu montei o maior grupo que hoje em dia, o grupo não, é um puta de um blog que hoje em dia tem uma repercussão que até eu às vezes fico assustado, que é o www.chemtrailbrasil.blogspot.com.br. É o blog Chemtrail Brasil que, pô, é sensacional, um blog enorme com grande parte do conteúdo que circula na internet sobre a geoengenharia vem desse blog. Ali eu posto todos os meus materiais desde que eu montei esse blog, acho que 1 ano e meio atrás. Então, assim, existe muita coisa. Mas eu queria só finalizar falando que da minha atuação fora da internet. Porque, nossa, o que já viu de gente criticando, dizendo que eu não vou pra rua, que eu só fico na internet fazendo postagenzinha, que eu não vou pra rua. Brother, vocês têm que saber o que vocês estão falando antes de sair criticando as pessoas assim. Olha só, meu trabalho fora da internet consiste em algo muito sério. Por quê? Porque eu sou professor no ensino médio. Eu dou aula para mais de 400 alunos por ano que transitam e entram e saem do meu colégio. E eu tenho um trabalho vasto, um vasto trabalho de conscientização da geoengenharia entre alunos de ensino médio. A primeira vez foi em 2013, onde eu reuni um grupo de alunos e incentivei eles a participarem de uma feira de ciências do colégio, onde eles elaboraram uma apresentação em PowerPoint, um belo show sobre todo o assunto da geoengenharia. Depois essa palestra dos alunos foi parar na internet. Eu fiz umas postagens, uns artigos sobre o assunto. O negócio explodiu para os Estados Unidos, para a Europa, o que foi basicamente, para vocês terem uma noção, a primeira turma de ensino médio a tratar da geoengenharia, talvez no mundo. Não havia no mundo um grupo de ensino médio que tivesse abordado a questão ainda. Por isso que veio gente de todas as partes do mundo falar: meu Deus, quem são esses alunos? Quem são esses alunos? Vinham até mim me perguntar. Depois, em 2014, eu fiz outro trabalho com outro grupo de alunos do 2º ano do ensino médio,
onde nós fizemos novamente uma apresentação sobre a geoengenharia na Feira de Ciências do colégio. Só que dessa vez nós ganhamos a feira no colégio, fomos para a feira regional, que é uma feira que reúne todos os colégios de Santa Catarina. Nós fizemos uma apresentação, um stand, havia um stand só sobre a geoengenharia, com imagens, com fotos, os alunos estavam estudadíssimos sobre o assunto e nós fizemos uma mega divulgação para todos os colégios da rede pública estadual. Isso daí foi para a internet, virou uma chuva. O vídeo, eu nunca vi um vídeo que eu fiz circular tanto na internet, a questão dos alunos de ensino médio. Depois eu ainda contactei o jornal Diário de Santa Catarina, o famoso DC, e conversando com a equipe do DC eu consegui fazer mais uma matéria circular a nível do jornal do Diário Catarinense, que foi um feito também muito interessante. Esse jornal que vocês estão vendo aí, Diário Catarinense, essa matéria com os alunos dizendo abaixo a geoengenharia, essa matéria ela circulou em todos os colégios da rede estadual de educação de Santa Catarina. O jornal ele tem uma circulação monstruosa, é um jornal que circula em todos os colégios da rede pública estadual. E saiu lá, ó, geoengenharia. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui querendo enganar ninguém, eu não sou nenhum desinformante, eu não sou um cara que, ele passou para o outro lado. A quantidade de gente que fica falando isso, que eu passei para o outro lado. Que outro lado, gente? Pelo amor de Deus, é como se existisse, né, os reptilianos, os Illuminates, né, a conspiração global. É até um outro aspecto. Os Illuminates estão lá, não sei se os reptilianos existem, mas o cara vem e diz que eu passei para o lado deles. Só por quê? Porque eu estou apresentando dados mais concretos sobre a geoengenharia. Dados que vão, às vezes, contra um certo mito que se criou a respeito da geoengenharia na internet. Né? Essa história de conspiração global, pulverização global. A coisa não é por aí. E aí eu estou simplesmente apresentando uma antítese. Existe a tese. Qual é a tese? Existe uma conspiração global de pulverização. Existe a antitese. Ou seja, que talvez o fenômeno de trilhas químicas não seja uma pulverização clandestina global, mas talvez tenha algum outro aspecto por trás. É assim que trabalha a democracia, a gente tem vários pontos de vista e é o que? Desse debate que a gente vai chegar a alguma conclusão. Agora, quando existe o que? Uma ditadura da geoengenharia, e existe, se vocês observarem, existe já uma espécie de dogma do que seja a geoengenharia, uma coisa de que se você falou qualquer coisa um pouquinho ao contrário, um pouquinho diferente, não que você esteja querendo negar a geoengenharia, mas quando você simplesmente fala qualquer coisa que, por exemplo, se você vai lá e fala, olha, nuvens mamatus, estou dando só um exemplo, tá? Existem vários exemplos. Se você chegar e falar assim num grupo, um dos grupos mais birutadinhos que tem, você chega lá, entra e fala assim, as nuvens mamatus são formações naturais que indicam tempestade. O cara vai olhar e falar para você está louco? Nuvens mamatus, isso não existe. Essas nuvens elas são feitas pela geoengenharia. Os chemtrails passam, depois os chemtrails se acumulam, depois acontece sei lá o que se transformam nessas nuvens horríveis. Meu Deus, é a geoengenharia. Não é. São nuvens mamatus. Elas são classificadas, estudadas, conhecidas. Qualquer meteorologista, qualquer pessoa que conheça um pouco de meteorologia física ou de formação de nuvens, ou simplesmente os anais da ciência, vai nos anais da ciência, você vai ver que é um fenômeno conhecido, nuvens mamatus, é simples. As nuvens mamatus, elas existem antes até de existir o ser humano, porra, é um fenômeno natural que acontece no mundo. E se você chegar num grupo desse e falar nuvens mamatus é um fenômeno natural, pronto, fudeu. Você vai ser chamado de Illuminati, de reptiliano, de desinformante, de agente, de conspirador. Então assim, pelo amor de Deus, gente, vamos começar a ter mais respeito e sensatez. A gente tem que começar a avaliar melhor essas questões e ser mais prudentes em relação à geoengenharia.